E aí, galera, beleza? Bom dia. Vamos começar mais uma aulinha de literatura? Bom, a aula de hoje vai ser bastante curta, porque a gente já finalizou o conteúdo dessa apostila, então vai ser uma aula de revisão e ao mesmo tempo eu vou estar propondo uma atividade para vocês. E essa atividade ela vai ser diferente das outras que nós estamos acostumados a fazer. Vai ser uma atividade criativa, né? Aí na turma eu sei que tem alguns alunos que não só gostam de literatura como prática de leitura, mas também como prática de escrita, né? E sei que tem vários artistas aí, beleza? Então vai ser o momento de vocês demonstrarem os talentos de vocês. Bom, vou falar especificamente sobre os elementos da narrativa, né? Nós vimos vários conteúdos aí, entre eles elementos da prosa, né? Melhor, os elementos do verso. E agora veremos a parte do texto em prosa, que são os elementos da narrativa. Já vimos isso e é só uma pequena revisão mesmo. Então vamos lá, primeira parte, a revisão. Os elementos narrativos, né, da literatura, a gente pode dividi-lo em três partes, né? Início, clímax e fim. Mas como eu já havia explicado para vocês, essas três partes elas têm as suas subdivisões particulares, né? Por exemplo, o início é onde eu tenho a introdução da história. Ou seja, é onde é apresentado ali, ou onde são apresentados os personagens da história, a ambientação dessa história, né? Ou seja, o, o espaço, né? O cenário onde a história ocorre. E também é apresentado ali a parte que a gente chama de conflito, né? Ou seja, o conflito ele vai ser apresentado logo no início ali da história para poder fisgar o leitor, para prender a atenção dele. Porque eu só consigo ler uma história de forma interessante se eu estiver buscando respostas, né, para aquele conflito que foi proposto inicialmente e que só vai aparecer para mim lá no finalzinho. Por isso que eu vou ler um conto inteiro, por isso que eu vou ler uma crônica inteira, por isso que eu vou ler um romance inteiro, né? Para chegar até o final dele, para encontrar as respostas de perguntas propostas lá no início. O nome, então, da proposição dessas questões lá no início do texto, a gente chama de conflito, né? Então eu tenho primeiro a introdução da história, conflito. Tudo isso está no que a gente chama de início da história, né? Entre o início e o fim da história, eu vou ter o que a gente chama de desenvolvimento. São as ações que esses personagens vão estar desenvolvendo ao longo do texto, ao longo da história, né? O que vai estar sucedendo com cada um deles, né? A partir desse conflito inicial. Até que eu chego então na parte do final da história. No final, então, eu vou ter o clímax. Esse clímax ele vai ser o momento em que as respostas serão dadas para o leitor. Ou seja, vai ser o momento em que a origem, ou melhor, vai ser o momento em que o problema originado no conflito lá no início do texto vai ser resolvido, né? Ou seja, se for uma história de mistério, vai ser no clímax que o mistério vai ser desvendado, né? Um assassinato, um roubo, né? Se for uma história policial, por exemplo, né? Ou então um caso de amor, né? De repente os personagens eles lá no início da história eles têm algum empecilho que não podem ficar juntos, então eles passam a história inteira tentando ficar juntos. Então no clímax é que vai ter esse desmembramento, né? Se eles vão realmente ficar juntos ou não. Após o clímax, então, eu vou ter o desfecho,
que é praticamente o último parágrafo, né, de uma história. O que aconteceu com cada um desses personagens, né, após a resolução desses conflitos, né? Quem morreu, quem ficou feliz, quem casou, quem viajou, né? Quem teve filho, né? Então eu tenho esses elementos que compõem a narrativa. Então guardem aí. E na hora que eu for propor a atividade, eu vou precisar que vocês saibam de nome o nome desses elementos. Então, o primeiro é introdução. Apresentar personagens, espaço e o tempo de quando essa história acontece. Segundo, conflito. Problema proposto entre esses personagens. Desenvolvimento é o corpo do texto após esse início. Clímax é a resolução desse conflito inicial. E por último, que é o quinto, é o quinto, né? É o quinto, vai ser o desfecho, que acontece com cada um desses personagens. Então são 5 elementos compostos dentro de um texto narrativo. Beleza? Bom, agora é a proposta da atividade. Não tem problema se você, porventura, tem alguma dificuldade de escrever bem, não, tá? Porque eu não estou aqui para poder medir o seu talento literário, né? Longe disso. Pelo contrário, eu quero avaliar a sua capacidade de utilizar esses recursos, esses cinco elementos, né, que compõem a narrativa. Então, mesmo que você não se ache com talento para escrever literatura, não se preocupe, tá? Você vai utilizar a sua criatividade da forma que você bem entender, da forma que você se sentir mais à vontade, mas desde que você faça uso desses 5 elementos. Então, qual que é a proposta? Você vai então produzir um conto, um texto narrativo do gênero conto, isto é, uma história curtinha. Ela tem que ter no máximo uma página, não é uma folha de um lado e de outro, não. É apenas uma página, é uma folha de um lado só, beleza? O gênero tem que ser conto, porque é uma história curta, beleza? E você vai tentar desenvolver essa história, criar essa história, seguindo esses 5 elementos que eu falei com vocês. Introdução, conflito, desenvolvimento, clímax, desfecho. Depois que a sua história estiver pronta, você vai fazer a caneta ou a lápis numa folha de papel mesmo, numa folha de caderno. Não quero que seja digitado pela questão do tamanho. Então, se você fizer numa folha de caderno, vai ser um tamanho padronizado para todo mundo. Depois que você construiu o seu texto, revisou e tal, você vai passar esse texto a limpo numa folha, tá bom? E você vai marcar para mim, você vai circular os parágrafos e indicar ali do ladinho ali, de forma que eu consiga enxergar, tá? Você vai colocar lá qual parágrafo pertence à introdução, qual parágrafo é onde aparece o conflito, quais parágrafos tem o desenvolvimento, né, fazem parte do desenvolvimento, qual parágrafo está o clímax e qual parágrafo está o desfecho, tá? Claro, às vezes o conflito ele já vai aparecer junto com a introdução, no mesmo primeiro parágrafo. Então, às vezes, 2 elementos estarão dentro de um único parágrafo, né? Isso aí não tem uma regra rígida para isso não, beleza? Mas aí vai ser isso, você vai produzir então da maneira que você achar melhor, né, usando a sua criatividade, um texto narrativo do gênero conto, no máximo uma página, escrita à mão, né, numa folha de caderno. Depois de passado a limpo, você vai então circular e indicar qual parágrafo pertence a cada um desses 5 elementos. Compreendido? É isso. Aí vocês me entregarão até na próxima sexta. Beleza? Qualquer dúvida, gente, pode entrar em contato comigo, tá? Que eu estarei aqui pronto para poder ajudar vocês. É isso, galera. Um grande abraço, boa aula aí e uma ótima quarta-feira. Até mais.